Boa noite, meus irmãos queridos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça cada dia mais, pela nossa vontade, pelo nosso querer e principalmente pelas nossas necessidades. Vamos agradecendo a espiritualidade que nos permite essa reunião, embora distanciados, mas com muito amor em nossos corações, rogando sempre que as graças do Mestre Jesus nos fortaleçam na nossa caminhada, que prossigamos firmes, certos de que chegaremos no nosso ideal. E que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, esteja entre nós agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso Jesus que falou, está em Mateus 6,33. Como nós buscar o reino de Deus? Como nós vamos fazer isso primeiramente? Então, é um questionamento que nós devemos nos fazer. Como buscar o reino de Deus? E onde ele está? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, foi perguntado por Kardec onde se acha escrita a lei de Deus. A resposta foi que na consciência, então em nossa consciência. Nós devemos entender primeiramente o que é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor, é a lei da igualdade, da harmonia, é a lei da felicidade. Essa é a grande lei de Deus. Mas vamos voltar, então, a essa busca que nós deveremos empreender para encontrar esse reino, que nós sabemos que já está em nós. E é na nossa consciência onde guardamos todo o manancial do aprendizado das inúmeras passagens nessa condição de encarnado, onde nós aportamos, aprendemos e novamente voltamos, retornamos para a esfera espiritual. E essas passagens, essas experiências vão nos trazendo o discernimento. E esse discernimento, cada vez mais, ele vai estar no acerto. E é lógico, é o feito, natural da nossa evolução, desse processo que nós estamos vivenciando. Nesse desenvolvimento, a criatura vai adquirindo cada vez mais valores morais. Tais valores vão se tornando parte do caráter que eleva cada vez mais a criatura à ética. Ética, na verdade, é o conjunto de qualidades que fazem o caráter de uma pessoa. Quando entendemos definitivamente que nossa conduta afeta diretamente um contingente de pessoas muito grande, que levarão em si a nossa marca. Ou seja, nós somos responsáveis por todas as marcas que imprimimos em nossos semelhantes. Quando nós começamos a entender esse processo, nós começamos a vislumbrar, então, o reino de Deus. Porque quando nós entendemos isso, nós queremos deixar a melhor marca, queremos deixar a melhor impressão. E esse reino, então, habita e faz parte de nós, faz parte do nosso cromossomo. E esse cromossomo, não esqueçam, é divino, que a nós compete a elevação que nos fará a imagem e semelhança do nosso Pai. Parece que aos nossos olhos tal investimento está muito distante da nossa capacidade, porque abrigamos ainda em nós emoções não condizentes com tamanha envergadura.
Porém, a hora que passa, mais nos aproxima da prestação de conta da nossa parte nesta herança, chegando a hora de prestarmos conta daquilo que fizemos, que esse Pai nos deu como parte da herança. E o que faremos em relação a isso? O que nós estamos realizando, o que nós estamos fazendo nesse contexto? Porque nós já não podemos mais nos esconder atrás de diversas máscaras, iludindo pessoas com a nossa falsa bondade ou com a nossa falsa paz. E tudo o que mais necessitamos nessa altura da nossa viagem é a paz. Já sabemos qual a direção que devemos seguir. Não podemos alegar desconhecimento. Estamos no limiar de uma nova era, onde os seres humanos serão cada vez mais seres humanos, mais piedosos, mais compadecidos das dores do próximo, mais altruísta em relação ao semelhante. E nós começamos a entender: se sou uma criatura bondosa em determinado lugar, serei bondosa em todos os lugares aonde eu for. É assim que eu vou deixando a minha impressão, a minha marca. Estarei disseminando o amor fraternal mesmo quando a minha voz estiver admoestando um irmão que caiu num erro ou que está praticando alguma coisa que não é lícito, ou então que vai trazer espinhos para ele próprio e para aqueles que estão à sua volta. Quando assim eu ajo, assim estou disseminando o amor fraternal, mesmo quando a minha voz estiver dando um alerta. Assim estaremos buscando, sim, o reino de Deus. E o que ainda nós não entendemos, que quando nós assim agimos, quando nós começamos a ter essa ação ou aumentar a esfera dessa ação, então nós estamos ampliando também este reino. Quando Jesus disse para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, ele não estava nos delegando ou delegando a nós o exercício do juízo, do julgamento. A justiça que ele fala é o modo justo de ser e de ver as coisas, porque nós ainda confundimos justiça com vingança. E por isso muitas dores temos nos causado mutuamente. Ser justo é ser nem mais nem menos, na medida certa, isso é justiça. Carregamos uma bagagem cheia de pequenas malas. Algumas são médias e tem algumas ainda que são grandes. E essas malas, elas são, digamos, uma bagagem que nos pesa, que muitas vezes dói em nossos ombros. E em tais malas nós guardamos algumas coisas ainda que nós deveríamos eliminar. Muitas malas de vários caminheiros, de vários viajantes, estão cheias de egoísmo. E essa, digamos assim, essa bagagem do egoísmo não permite que nós nos vejamos como irmãos. Nós não entendemos essa fraternidade ou não agimos como filhos de um mesmo pai. Outra mala, às vezes mais leve e talvez até menor, está com a avareza. A avareza, como nós entendemos, não é somente a avareza
financeira, muitas vezes é a avareza de uma conversa, é a avareza de oferecer os ouvidos para escutar aqueles que estão à nossa volta. Outra mala carrega lá os nossos melindres, as nossas mágoas, que por conta de nós sempre acharmos que nós estamos numa situação de vítima, então nós carregamos essa mala. E eu digo, essa mala é a mala mais pesada. E é essa mala que faz com que nós não consigamos sentir esse reino. Ou, como disse Jesus, buscar primeiramente este reino e a sua justiça. Quando nós nos deixamos como alvos de dardos, e esses dardos vêm, nós estamos ali como um alvo parado. Nós estamos torcendo, inclusive, para que aquela flecha acerte o alvo. E aí nós estamos carregando a nossa mala com as mágoas e com os melindres. Todo aquele que é magoado, em sua mente, remotamente, ele fala, lá dentro, no seu subconsciente, ele diz: um dia você vai sentir o que eu estou sentindo, você vai ver. E isso é completamente o oposto da justiça de Deus. E quando isso acontece, nós damos um passo atrás na procura desse reino, ou então dando um passo para dentro desse reino. E quando o nosso olhar ainda repousa num ponto muito perto do nosso umbigo, quando nós não temos uma visão ampliada daquilo que nos cerca, de todos que nos envolvem, com certeza tropeçaremos e cairemos sim ao chão, porque estamos valorizando mais a nossa preciosidade, e assim seremos também alvos de mais males, de maiores mágoas, porque nós vamos começar a revidar. Lembrando uma passagem de Jesus. Jesus, ele não revidava, ele ia para a ação. Lembra, meus irmãos, quando ele estava escrevendo na praia, estava ali na areia, e tinha uma mulher sendo apedrejada por adultério. E ele escrevendo. E para provocar Jesus, ou fazer com que ele caísse em contradição com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele anunciava, então perguntaram para Jesus: olha, está escrito na lei, que a lei era de Moisés, que quem for pego em adultério deve ser apedrejado. O que você diz? E eles estavam quase a ponto de assassinar aquela mulher. Aí Jesus falou, escrevendo na areia: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus, ele não reagiu, ele apenas agiu. E é esse comportamento, é essa atitude que muitas vezes ainda nós não temos condições de elaborar. Porque nós temos muito assim ainda, bateu, levou. Bateu, levou. E na verdade nós temos que entrar sempre na reflexão para depois entrarmos na ação. E isso é positividade, isso é altruísmo, isso é o entendimento da busca, primeiramente, do reino de Deus. E essas questões que nós não elaboramos e que nós deixamos muitas vezes guardada nessa mala da mágoa, do melindre, são os motivos dos nossos reajustes com as pessoas mais difíceis, porque
às vezes nós até falamos infantilmente que só aparece pessoas complicadas na nossa estrada, no nosso caminho. Mas nós nunca perguntamos por que será? Por que será que surgem as pessoas mais complicadas? Porque eu atraio pessoas problemáticas, pessoas nervosas ou pessoas de gênio difícil que uma hora sorri e na mesma hora está num processo de irritação, ou quando você faz uma pergunta, responde com uma pedra na mão. Por que será? Por conta das coisas que nós vamos colhendo e guardando na nossa mala, que é uma bagagem pesada e desnecessária. Nós não sabemos ainda a suavidade que é caminhar sem carregar essas bagagens que arrebentam com a nossa coluna. E lembrando que a coluna é aquilo que te mantém em pé, é aquilo que te mantém firme. Mas vamos ver que Jesus deixou uma parte boa no ar para nós ampliarmos a nossa, digamos assim, essa nossa compreensão. Ele diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, nós nos questionamos, o que serão essas coisas? Ainda há aqueles que julgam que essas coisas são os benefícios materiais, são as recompensas transitórias, mas não é disso que Jesus fala. Jesus nunca falou para o homem material. Jesus sempre falou e falará para o homem espiritual, aquele que se entende como um ser que já esteve lá no passado remoto, adquiriu uma bagagem muito grande e hoje está aqui para se conscientizar e colocar tudo em prática aquilo que já foi disseminado na nossa consciência. Quando ele diz então, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, para nós o ter ainda, como eu estava falando, é uma coisa muito expressiva. Eu quero ter, mas nós deveremos buscar sempre, eu quero ser. E normalmente o ser, ele fica em segundo plano. Enumerando as coisas que nos serão acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus, nós vamos ter uma coisa impressionante. Nós teremos a consolação, porque nós seremos agentes consoladores. Pela disseminação da paz, nós herdaremos a terra. Bom isso, não é? Herdar a terra. Mas herdar a terra não significa que nós seremos mandatários, não significa que nós seremos governantes, significa que nós tornaremos a terra a habitação mais aprazível, não só para nós mesmos, mas como para todas as outras criaturas. Porque quando nós organizamos bem, nós começamos a fazer um efeito cascata. Eu faço o bem para o meu vizinho fica encantado com aquela ação. Além de ele me retribuir, ele vai fazer o bem para o vizinho de baixo. O vizinho de baixo, muitas vezes, não está esperando essa cortesia ou essa gentileza, ele também se assombra. Ele também se assombra e ele fala, eu estou morando no meio de irmãos. Então ele começa também a ter atitudes altruístas, muitas vezes não com as pessoas que estão ali naquele núcleo, mas ele vai ser gentil para alguém que trabalha com ele, ou um cliente, ou alguém que ele encontra na rua. É assim que funciona. É esse efeito cascata de que eu me refiro. E
alcançaremos a misericórdia. Alcançar a misericórdia, para nós alcançarmos a misericórdia, nós primeiramente teremos que ser misericordiosos. A misericórdia, ela tem vários ingredientes que ela congrega. Para eu ter misericórdia, primeiramente, eu tenho que ter empatia. Eu tenho que ter digamos assim, a capacidade de me colocar no lugar do outro. Quando alguém me dirige a palavra bruscamente, a primeira reação é devolver na mesma moeda. Isso ainda nós estamos no bateu, levou. E não é assim. A misericórdia, ela vem através da empatia. Se eu me coloco no lugar do meu semelhante, no momento em que ele está, por algum motivo, ele está irritadiço, ele está com um humor completamente alterado, nesse momento é que nós devemos colocar empatia. Porque se naquele momento nós vamos revidar, não vai dar certo. Vai sair briga, vai sair contenda, vai sair, digamos assim, pequenas peças pesadas que nós teremos que colocar na nossa bagagem de mágoa, de melindre. Quando nós somos cristalinos, autênticos, transparentes, nós somos limpos. Ninguém pode dizer que uma pessoa, um ser cristalino, ele tem a mácula. E quando nós começamos a fazer essa limpeza, essa faxina no nosso ser, na nossa mente, então nós começamos a ficar cristalinos. E quando nós estamos cristalinos, levamos a paz, porque ela reside plenamente em nós. E a pacificação, então, passa a ser a nossa meta. E dessa forma, nós seremos os filhos de Deus. E é desse jeito que nós temos de buscar primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas não serão acrescentadas. Tudo mais será uma soma. Daí nós não necessitaremos de mais nada, porque toda a obra se resume no amor. E como diz aquela canção conhecida, amor que não se mede. E é esse amor que nós devemos sentir, que nós devemos expandir entre nós, irmãos, filhos do mesmo Pai, seres humanos. Nós temos que ter fraternidade, benevolência e daí caminharmos para a paciência. No livro... esqueci o nome. Bom, no livro de Emmanuel, diz, nessa lição, ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então ele vem nos trazendo uma exortação, que apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade ainda de se equilibrarem. Porque a bússola do equilíbrio é o coração. Ele diz que se recorre à fé na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, nós, aprendizes, costumamos procurar a realização dos nossos próprios caprichos e o predomínio das opiniões que lhes são peculiares ou que nos são peculiares, a subordinação de outros aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser e a imposição de sua autoridade personalíssima. E isso traz realmente um distanciamento muito grande
do reino de Deus. Continua ainda Emmanuel. Os caminhos procurados são aqueles mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. E raros aceitam as condições do discipulado, daquilo que é servir na seara e buscar o reino de Deus. Em geral, recusam um título de seguidores do Mestre. Muitos falam, eu não tenho condição, eu não tenho essa pretensão de ser discípulo de Jesus, de ser um apóstolo, de ser um seguidor. Mas querem, ou aqueles, né, muitos de nós queremos conhecer ou ser os favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados ou encarnados. E sabemos que a vida vai moldar, vai burilar as criaturas nas águas lustrais da experiência. São as nossas bagagens que vamos adquirindo em cada encarnação. Dentro desse quadro, lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Parece que nós já temos a receita do bolo e agora é só começar a fazer a massa. É só começar a fazer a coisa ficar concreta, cada vez mais visível e cada vez mais sentido em nosso ser. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço a atenção de vocês, a alegria. Quero agradecer a todos que estão colocando o like ou se inscrevendo, porque é muito importante. Porque, na verdade, o que nós fazemos aqui em conjunto, embora apareça apenas a minha fisionomia, nós estamos alavancando, sim, os ensinamentos que Jesus nos deixou. E nós estamos buscando, dessa forma, o reino, e o resto nós já estamos sentindo que somos já acrescentados. Então, agora, nesse momento, lembrando da água para fluidificar, os nomes que aqui estão para as vibrações, que eu sei que vocês, daí aonde vocês estão, vocês vão pensar naqueles que vocês conhecem, vocês vão buscar aqueles que pediram uma vibração e vão vibrar também juntamente comigo por todos esses que estão aqui. São bebês, são crianças, são pessoas doentes, são pessoas que estão nesse momento, nesse processo de contaminação, e tem também os casos de desobsessão que estão ficando cada vez mais tensos. Ou seja, a maior ala hoje aqui é a desobsessão. Então vamos vibrar muita luz hoje. Vamos pensar muito em Jesus firmemente, como se ele estivesse assim, do nosso lado. Então vamos segurar as suas mãos e vamos, com toda a fé, com toda a certeza, rogar que Jesus, o nosso governante, o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas, possa envolver o globo terrestre, possa envolver todos os povos em todas as nações, possa iluminar o nosso Brasil, os nossos dirigentes, possa chegar no coração de todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão apartados da luz do Pai e do teu amor, Jesus, da tua mão estendida. Ilumina, Mestre, com
toda a luz todos aqueles que estão doentes, padecendo de males físicos e morais, envolvendo em luz todos os hospitais, todos os doentes, onde estiverem, em suas casas, enfim, que sejam ali visitados pelos médicos do espaço. Fortaleça, Jesus, todas as equipes médicas, todos os profissionais da área de saúde. Ilumina, Mestre, todos os lares, principalmente aqueles que estão em desajuste. Fortaleça, Jesus, todos aqueles que buscam a tua luz, que eles não fraquejem e que eles prossigam. Envolvam todas as famílias, principalmente os pais dos filhos que estão largados no vício, que estão perambulando pelas ruas. Ilumina, Jesus, todos esses que nessas noites frias estão pelas beiras de calçada, que eles sejam aquecidos pelo teu olhar. Fortaleça, Jesus, todas as casas de oração, que levam a consolação, que levam o bálsamo da paz. Envolva, Jesus, todas as crianças, todos aqueles que estão abandonados. Ilumina, Jesus, aqueles que estão com necessidades físicas na alimentação, no vestuário, que haja sempre corações amorosos, que façam campanhas, que levem até esses sofredores, fisicamente falando, aquilo que eles necessitam. Envolva, Jesus, em muita luz todos aqueles que em teu nome, Jesus, envolvem ou cedem ou doam um copo d'água ao necessitado. Fortaleça os nossos lares, ilumina as nossas mentes, envolva os nossos familiares, todos aqueles que já estão no plano espiritual. Ilumina, Jesus, todos os nossos irmãos que porventura estejam dentro do circuito do nosso pensamento, da nossa mente, que todos sejam amparados e fortalecidos, todos os nomes aqui expostos, que cada um, Jesus, receba a tua visita e ali sinta o conforto, a consolação e a paz. Que as águas, Jesus, que neste momento foram colocadas, que recebam toda a substância necessária para o fortalecimento da nossa imunidade, para tudo aquilo que necessitamos, enfim. E assim, Jesus, agradecidos, nós vamos deixando uma vibração com muito amor para ser utilizada pela tua mão maravilhosa, onde houver maior necessidade. Fortaleça-nos, Jesus, na tua paz e na graça infinita do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus nos abençoe, agora e sempre. Boa noite.